a si mesmo como. O capítulo 9, o versículo de 1 ao 14, e nós vamos estar lendo por partes, né? Diz assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer, de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita às suas próprias custas? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi enquanto trilha o grão. Porventura tens cuidado, Deus, dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vos recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós, mas não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Até o versículo de número 14. Como nós já falamos na semana passada, no capítulo anterior, Paulo citou o exemplo de Cristo, e neste aqui ele cita o seu próprio exemplo e estabelece o princípio, né? Ele, no capítulo anterior, Paulo usa Cristo como exemplo e estabelece o princípio de que não façamos nada, né, que ofenda outro irmão, usando assim o exemplo de Cristo, principalmente os mais fracos na fé. Nesse capítulo, Paulo toma a si mesmo como exemplo, né, dizendo ele ser alguém que abriu mão de seus privilégios por causa do Evangelho, né? Dos versículos 1 ao 14 onde nós lemos, Paulo afirma os seus privilégios. Paulo, ele vai abrir mão de seus direitos, de seus privilégios apostólicos. Dos versículos 15 ao 17, Paulo, ele abre mão de seus privilégios, mas aqui, antes de abrir mão, ele vai afirmar os seus privilégios, e ele vai usar pelo menos 5 argumentos para afirmar assim os seus privilégios e afirmar o seu ministério pastoral. Paulo afirma os seus privilégios do versículo 1 ao versículo 14. Em Corinto, Paulo ele trabalhava e ele não estava recebendo ajuda da igreja, né? Como de boa vontade, Paulo abriu mão
até mesmo do seu direito ao casamento, né? Ele poderia reivindicar o seu direito de ajuda financeira, pois era um direito dele, e ele afirma seus direitos apostólicos, dizendo que ele tem esse direito de receber ajuda financeira. Só que nos versos 15 ao 27 ele vai abrir mão desses direitos. Mas antes de abrir mão, ele quis abrir mão dos seus direitos, porque ele não queria de forma alguma causar algum impedimento ao Evangelho. E há quem diga que o maior pagamento de Paulo foi não receber pagamento. Este foi o maior pagamento que Paulo já recebeu, foi o não receber pagamento. Foi uma escolha pessoal. Mas antes de tomar esta escolha, ele vai afirmar assim que ele tem direito, usando pelo menos 5 argumentos para confirmar os seus privilégios apostólicos, porque vivemos em uma época, ou em todos os tempos, a vida apostólica, a vida dos ministros, sempre foram questionadas, sempre questionaram, e Paulo se sentiu no direito de afirmar os seus privilégios dentro da obra, e ele vai usar 5 argumentos para provar, afirmar os seus privilégios como apóstolo. O primeiro argumento de Paulo é do verso 1 ao 6, onde ele usa os outros apóstolos como exemplo e os seus cooperadores, né? Paulo afirma seu apostolado em termos claros, porque ele viu o Senhor. Este era o primeiro requisito necessário para ser um apóstolo, era alguém que tivesse sido testemunha ocular de Cristo, alguém que tivesse visto a Cristo, alguém que viu a Cristo. E hoje nós temos tanta gente que nunca viu Cristo e está se intitulando apóstolo. Mas os apóstolos, um dos requisitos necessários era ver a Cristo, ter visto a Cristo. E Paulo ele disse claramente que ele viu a Cristo. Não vi eu Cristo, Senhor nosso. Ele afirma que viu a Cristo. Ele viu. Ele foi chamado para apostolado pelo Cristo ressurreto e glorificado. Quando ele teve aquela visão deslumbrante de Cristo lhe chamando para a obra, ali ele viu, como ele mesmo afirma: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo Senhor nosso. Ele está afirmando ser apóstolo. Ele usa o exemplo dos demais apóstolos, que esses demais apóstolos recebiam ajuda financeira da igreja, e ele não estava recebendo ajuda financeira da igreja. Aparentemente só ele e Barnabé não recebiam ajuda financeira da igreja, e os demais apóstolos recebiam. E ele vai usar o exemplo de que os outros apóstolos recebiam ajuda e que ele também cumpria os requisitos necessários para ser apóstolo. Ele estava dizendo: se eu sou apóstolo, eu também tenho o direito de receber ajuda financeira da igreja. Se eu sou apóstolo, eu tenho o direito de receber ajuda financeira da igreja. Segunda prova é o trabalho, o ministério de Paulo, né? Em Corinto, prova o seu apostolado. Como ele mesmo disse: não sois vós a minha obra no Senhor? Ele tinha uma obra feita. Paulo era um plantador de igrejas. E como ele não seria apóstolo? Se ele era um missionário, se ele era um plantador de igreja, se ele era alguém que viu a Cristo, se ele era alguém que foi chamado pelo próprio Cristo e seguiu a sua jornada plantando igrejas. E por que ele não era considerado apóstolo? Por que tinha pessoas condenando o seu ministério? Como ele disse: para aqueles que me condenam,
Já pensou? Até Paulo, um homem tão laborioso na obra, sofreu condenações. Existia alguém que estava reprovando, alguém que estava condenando Paulo, afirmando talvez ele não ser apóstolo, porque ele não andou juntamente com os 12, mas ele afirmou ter visto a Cristo. Ele viu a Cristo, foi chamado por Cristo, e ele tinha uma obra que provava o seu ministério apostólico. Ele disse: não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós. Talvez se eu não for apóstolo para os demais que estão lá de fora, mas pelo menos para vocês eu sou apóstolo. Por quê? Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. As almas que ele havia ganhado, as igrejas que ele havia plantado, eram a prova, era um selo, era um carimbo de que de fato ele era apóstolo. Os outros apóstolos, até mesmo Pedro, recebia ajuda financeira da igreja, levavam suas esposas ou sua esposa para lugares onde ministravam a palavra, e ele dizia: se os outros servos têm esse privilégio, porque não temos também? Será que nós não podemos andar com uma esposa crente? Só eu e Barnabé não podemos? Parecia que havia um certo motim, alguns irmãos, quem sabe, reprovando o ministério deles, de Paulo e Barnabé. Dizia: será que só eu e Barnabé não temos esses privilégios? Se os demais servos têm esse privilégio, por que eu também não posso ter? Se é normal, se é tão comum, até mesmo Pedro, os outros recebem ajuda, levam suas esposas, será que eu não posso também? Apesar de que ele havia abrido mão do seu direito ao casamento, mas ele e Barnabé estavam sofrendo resistência, e ele está usando o exemplo dos demais apóstolos, dizendo: se os outros têm estes privilégios, eu também sou apóstolo, ou seja, eu também sou pastor, eu também tenho igreja, eu também plantei igreja, eu também tenho um trabalho prestado. Por que os meus irmãos podem viver, receber ajuda financeira da igreja e só eu não posso? É o que ele estava dizendo. Porque infelizmente até hoje tem isto. Tem igrejas que são contrárias ao pastor receber ajuda financeira da igreja. Tem, até hoje. Tem muita gente, não é pouca gente, que é contrária ao pastor receber ajuda financeira da igreja. Foram contra até Paulo. Por que não vão ser contra meros homens nesta época? Se foram contra até Paulo, que plantou igrejas, abriu mão de casamento, abriu mão de seus direitos, abriu mão de seus privilégios, ele recebeu oposição, porque tinha gente que queria que ele não recebesse ajuda. Por quê? Ele fabricava tenda. Paulo tem serviço, ele não trabalha, não faz umas tendazinhas, por que ele está metendo a mão do dinheiro da igreja? Não é assim? É mais ou menos assim. Se o pastor tem um emprego, em qualquer que seja, alguns não querem que o pastor faça uso do que é sagrado, mas é direito do pastor, é direito do apóstolo, é direito de quem está no altar fazer uso sim do dinheiro sagrado. Ele disse: é um direito meu, é um direito meu. Eu também sou apóstolo, eu também sou pastor, eu também planto igrejas. Se os outros não me consideram, mas pelo menos vocês que são a obra minha no Senhor devem me considerar apóstolo. Se os outros lá de fora não me consideram pastor, mas pelo menos vocês que são pastoreados por mim devem me considerar pastor. E entender que eu tenho direito, o mesmo direito que os demais pastores têm. O mesmo direito que os demais pastores têm, eu tenho. É o que dizia Paulo, em outras palavras, usando o exemplo dos outros apóstolos e cooperadores. Até o verso 6 ele diz assim: não temos o direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefa? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ou seja, será que só eu e Barnabé não temos o direito de viver da obra? Será que é só eu e Barnabé?
Será que todo mundo tem? Por que essa perseguição comigo e Barnabé? Por quê? Por que será que só eu e Barnabé tem que estar no cabo da enxada, tem que estar roçando junqueira, tem que estar trabalhando de mototáxi, tem que estar cortando cabelo, tem que estar fazendo uma diária de pedreiro, tem que estar trabalhando de ajudante? Por que os outros pastores podem e só eu e Barnabé não pode? Por que só nós podemos? Qual é a diferença entre eu e os demais? Se eu também sou apóstolo, se eu também sou pastor, se os outros podem viver da obra, por que eu não posso? Eu não sou pastor por acaso? É o que Paulo estava dizendo. Será que eu não sou pastor, não? Se os outros não me consideram, mas pelo menos vocês. Pelo menos vocês devem me considerar pastor. Pelo menos vocês devem me considerar. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são a minha obra no Senhor. Eu gerei vocês. Eu ganhei vocês. Eu ensinei vocês. Eu sou o pastor de vocês. É o que Paulo está dizendo. Se eu sou o pastor de vocês, é direito meu também ser sustentado por vocês. E o argumento que ele usa, o primeiro argumento que Paulo usa, é o exemplo dos demais apóstolos. Se os outros podem, por que eu não posso? Se os outros têm, por que eu não posso ter? Se os outros recebem, por que eu não posso receber? É o que ele está dizendo. Se os outros podem, por que eu não posso? Se os outros têm, por que eu não posso ter? Se os outros recebem ajuda, por que eu não posso receber? Qual é a diferença se eu também sou pastor? Se eu também sou apóstolo? Era assim que Paulo estava usando o exemplo dos demais apóstolos, afirmando ser apóstolo, cumprindo os requisitos de um apóstolo, pois ele viu também o Senhor. E foi chamado pelo Cristo ressurreto e tinha obra inquestionável. Quem era que poderia questionar o fruto das mãos do apóstolo Paulo? Quem é que pode questionar? Quem é que pode dizer que Paulo não trabalhou? Quem é que pode dizer que Paulo não plantou? Pois aquela igreja era o selo do seu apostolado. O fruto dos trabalhos, o trabalho do Paulo, o sucesso de Paulo, era a prova de que de fato ele era apóstolo. Ele era chamado por Deus, ele viu a Cristo, então ele tinha o mesmo direito que os outros tinham, ele também tinha. O mesmo direito. O mesmo direito. Pastor, não tem pastor que tenha menos direito que outros pastores. Não. Pastor é pastor, chamado pelo Senhor, para cuidar das ovelhas do Senhor, e o mesmo direito que o pastor branco tem, o preto tem, o gordo tem, o magro tem, o bonito tem, o feio tem, todos são pastores e têm o mesmo direito. É o que Paulo está dizendo. Segundo, ele vai afirmar o seu privilégio, os seus privilégios, usando 5 argumentos. Segundo argumento, ele vai usar o costume humano. Costume humano. Versículo 7. Quem jamais milita às suas próprias custas? Ou seja, quem é o soldado que vai para a guerra às suas próprias custas? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o gado e não alimenta do leite do seu gado? Ele vai usar o costume humano, um costume comum. Por quê? Porque o soldado, ele não ia à guerra às suas próprias custas. O soldado recebia suprimentos e salários do governo. Nenhum soldado ia à guerra às suas próprias custas. Primeiro ele usa, anote isso, primeiro argumento: eu sou igual aos demais, sou apóstolo igual a eles. Segundo, ele vai usar o costume humano. De qual? Que nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas. Se o soldado foi chamado para a guerra, quem financia ele é o governo. Quem dá o suprimento dele é o governo. Quem dá o armamento dele é o governo. Quem dá o pão dele é o governo. Quem vai sustentar a família dele é o governo. Ninguém vai à guerra às suas próprias custas. Paulo está dizendo que ninguém vai à guerra às suas próprias custas, pois o soldado ele é financiado. E ele continua falando: o lavrador que trabalha a vinha, ele pode comer do seu fruto produzido. Quem é o trabalhador que vai plantar e não vai comer do fruto? Ele está usando o costume humano. Ele está dizendo: quem planta a vinha e não pode comer do seu fruto. Quem é que planta a vinha e não pode comer? É o que ele está usando o costume humano. Terceiro,
ele usa o pastor de ovelha, dizendo que o pastor espera conseguir do rebanho o leite e a carne do rebanho. Pois o pastor, ele vive do leite e da carne do rebanho. Ele vive do leite e da carne do rebanho. Quem é o soldado que vai à guerra? As suas próprias custas. Quem é o lavrador que planta e não pode comer? Quem é o pastor que não pode beber do leite e comer da carne do seu gado? Ele está usando o costume humano para provar de que de fato ele tinha direito de ser sustentado pela igreja. Igreja nenhuma terá uma cobertura espiritual plena se o pastor passa o dia na juquira, se o pastor passa o dia no rabo da colher de pedreiro, se o pastor passa o dia com a mão numa ferramenta de mecânica. Ele não tem um pastor que ora, não tem um pastor que jejua, não tem um pastor que lhe ensina. A igreja vai padecer por falta de proteção, por falta de cuidado, porque o pastor não foi chamado para ser mecânico. Pastor não foi chamado para ser piloto de avião. Pastor não foi chamado para ser juquireiro. Pastor não foi chamado para ser um pedreiro. Pastor foi chamado para cuidar de ovelhas. Ele deve ser sustentado pelo seu ofício pastoral. Sustentado pelo seu ofício pastoral. É isto, ajuda financeira. Ele está dizendo, portanto, seria irracional esperar que a igreja dê alguma ajuda financeira para o seu pastor. É o que ele está dizendo. Seria irracional a igreja dar alguma ajuda financeira ao seu pastor. Esta é o que ele está dizendo, é isto. Seria irracional? Seria irracional a igreja dar alguma ajuda financeira ao seu pastor? Haja vista ele ser pastor, está cuidando do rebanho, zelando do rebanho. Não, Paulo está dizendo que não, pois o versículo 11 estabelece um princípio básico. Se os outros nos abençoam com coisas espirituais, devemos mostrar nossa gratidão ao compartilhar com os nossos líderes bênçãos materiais. É o que Paulo está dizendo. Veja o versículo 11: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? É o que ele está dizendo. Ele estabeleceu este princípio no versículo 11. Se um pastor semeia bênçãos espirituais na vida da igreja, é muito para ele receber as bênçãos materiais? É muito receber de vocês as bênçãos materiais? Pois uma igreja que tem gratidão ao seu pastor é uma igreja que abençoa aquele que semeia bênçãos espirituais na vida dela, que semeia coisas espirituais. Vejam, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de que de vós recolhamos as materiais? É muito por acaso? Será que as coisas espirituais valem menos do que as materiais? Hoje, parece que as espirituais estão valendo menos que as materiais. Parece que as coisas espirituais, o valor está lá embaixo hoje. Parece que o preço das coisas espirituais está valendo centavos, na medida que as carnais, as materiais estão lá em cima, estão em alta. O que vale é a pose, o que vale é a beleza, o que vale é o salário, o que vale é o status. E as coisas espirituais, quem valoriza? Quem valoriza? Quem é que ora? Quem é que jejuma? Quem é que se sacrifica? Quem é que paga preço? As pessoas estão focadas em trabalho. As pessoas estão focadas no seu dia a dia. As pessoas estão focadas, não é no céu. Elas dizem que tem um alvo, é o céu, mas não provam pelas suas atitudes. Suas obras são incompatíveis, a conta não fecha. São hipocrisias, são palavras hipócritas. Ah, eu amo o céu, eu sou servo, ai, que não... mas as provas não fecham a conta. Pois quando nós valorizamos as coisas espirituais, nós somos espirituais. Quando nós amamos as coisas espirituais, nós vivemos de forma espiritual. Eu não consigo acreditar num crente espiritual que não se rende, que não se entrega, que não se doa para o reino, que não se debruça na Bíblia, que não lê a Bíblia. Quando quer ler um versículo
versículo como se fosse ali uma simpatia. Lê um versículo, se bença e vai para o trabalho, chega de noite e acabou a história. Não é assim. A Bíblia diz: medita nela de dia e de noite, e não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Com essa palavra, ao te deitares com o teu filho, ensina, ao levantares, ensina, ao andar pelo caminho, ensina. Grava nas tuas portas, grava nos teus vestidos, para não te esqueceres da lei, da palavra. Quem é espiritual, ele vive amarrado na palavra, preso à palavra. Ele ora, ele jejua, ele vive diferente. Por isso que Paulo disse: é muito. Nós que semeamos as coisas espirituais, recolhamos a de vocês as carnais. Será que o espiritual não vale mais do que as tuas moedas? Será que o espiritual não vale mais do que o teu pouco financeiro? Meu irmão, valorizemos o espiritual. Paulo disse: se nós semeamos as coisas espirituais, na vida de vocês, seria muito recolher esse dinheirinho de vocês? Seria muito? Não, meu irmão. O espiritual vale mais que salário. O espiritual vale mais que fazendas. O espiritual vale mais que prédios. O espiritual vale mais do que aos milhares de gado. O espiritual vale mais do que os milhões em conta. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vale mais o espiritual. É pouco o material diante do poder do que são as coisas espirituais. As coisas espirituais valem mais, tem mais valor. Paulo estabelece este princípio. Vejamos Gálatas 6. Vejamos, quem pode abrir sua Bíblia? Gálatas capítulo 6. Sobre plantar. Gálatas 6, versículos 6 a 8. Vejamos o que diz a palavra. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Meu irmão, isto aqui se falar de dízimo é constrangedor, agora imagine falar para o crente repartir o que tem com aqueles que o ensinam. Se é constrangedor fala: irmão, devolve os 10% que é sagrado. Agora imagine dizer: irmão, tu tem que repartir. Não é isso que está dizendo a palavra? É isso que diz a palavra? Veja lá. O que é instruído, o que tem entendimento. O que tem entendimento é a palavra. Diz o que é instruído. O que é instruído é o que tem entendimento. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, com o seu pastor. Agora vai o pastor pregar sobre isso. Vai dizer: irmão, eu quero que... Não, a Bíblia diz o que é instruído. Ele tem graça. Ele tem a bênção de Deus. Paulo está dizendo: não é o pastor Israel, é o pastor Paulo. É isso mesmo que diz na sua Bíblia? É isso aí que está dizendo na sua Bíblia? Gálatas 6 e 6. É isso que está dizendo na sua Bíblia? Gálatas 6 e 6. Veja aí, se confere. Será que a minha Bíblia está escrita errado aqui? É isso mesmo? O que tem entendimento faz o quê? Reparte os seus bens com o seu pastor. É isso? É isso mesmo, irmão? Que diz a Bíblia? É o Israel que está dizendo ou é o Paulo? Quem é que está dizendo? É doutrina, irmão? Isso aqui ou é conversa furada do pastor? Como é que é? O que tem entendimento faz o quê? Reparte do quê? De todos os seus bens com o seu pastor. Já cobrar 10% custa caro, irmão. Agora dizer: reparte tudo que tu tem com o teu pastor. Valoriza o teu pastor, reparte com ele, né? Hoje os crentes não procuram nem saber se o pastor comeu carne ou feijão. Mas é verdade. Eu lido com a igreja desde 2007. Me casei com essa senhora aí, jovem, bonita. Eu já era pregador. E no mesmo ano que nos casamos, eu casei em outubro. Parece que no mesmo ano nós abrimos uma congregação. Fundamos uma congregação. Nós morávamos na rua Santa Marta, no bairro da Paz. Abrimos a congregação Monte Tabor, na rua Rui Barbosa. Lá naquele bairrozinho, lá no bairro da Paz. E de lá para cá, todo o tempo lidando com obra, lidando com pessoas. E eu nunca recebi na minha casa alguém para saber o que é que eu estou comendo. Não, graças a Deus nunca faltou.
Graças a Deus não falta, graças a Deus tem. Mas até hoje nunca um crente foi na minha casa de pastor, o que o senhor tem para comer hoje? Nunca faltou, mas também nunca foi perguntado. E a Bíblia, o que é instruído reparte com o seu pastor, reparte com ele. É o que diz a palavra. Por quê? Não erreis, o versículo 7 diz: não erreis, não se deixe escarnecer, pois tudo quanto o homem semear, também ceifará. Se você plantar na vida do seu líder, você também vai colher. Você também colhe. Às vezes a bênção não chega, é porque você não consegue compartilhar com aquele que te instrui. Você não consegue dividir o que você tem com aquele que te ensina. É a palavra, não é o pastor Israel. Não vá sair dizendo por aí que eu estou mandando você repartir seus bens, porque eu não sou daquela igreja lá que faz aquele negócio. Não sou. Não vá dizer. É a palavra que está dizendo que o que tem entendimento, ele semeia. E tudo que semear vai colher. Versículo 8. Porque o que semeia na carne, colhe do quê? Da corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Está vendo o princípio de colheita espiritual? Quem planta na carne, colhe corrupção. Quem planta no bar, colhe corrupção. Quem planta na maconha, colhe corrupção. Quem planta na cachaça, colhe corrupção. Quem planta no adultério, colhe corrupção. Quem planta na prostituição, colhe corrupção. Mas quem planta no espiritual, vai colher a vida eterna. O contexto aqui é esse. É de ser um cristão generoso, mantenedor da obra, que ajuda a obra. Aqui o texto está contextualizado. O que é instruído na palavra, reparte dos seus bens para aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O versículo 8 fecha o texto dizendo que o que planta na carne, colhe carne, mas o que planta no Espírito, colhe vida eterna. Colhe vida eterna. E Paulo está dizendo que os trabalhadores, usando os costumes humanos para explicar o espiritual, ele está dizendo da seguinte forma: o soldado não vai à guerra às suas próprias custas, o lavrador que planta pode comer, e o pastor que cuida do rebanho come e bebe leite, come carne do rebanho. Come do rebanho, não é? O pastor não tem que comer de coisas, tem que comer do sagrado. Nós vamos chegar lá. Eu pode dar 9h30, mas eu vou até o fim hoje. Viu? É importante observar as 3 imagens adicionais que Paulo coloca do ministério pastoral apresentado nessa passagem. Primeiro, ele é um soldado que protege a igreja e combate Satanás. O pastor aqui é apresentado como um soldado. O pastor é apresentado como um soldado. O soldado que protege a igreja e combate Satanás. Segundo, é o lavrador que cuida do campo da vinha e aguarda o seu fruto. O pastor é soldado que cuida, que protege a igreja, combate Satanás, mas também é o lavrador que planta, que cuida da vinha e espera o fruto. Quem é que cuida da vinha para não esperar fruto? Quem é que planta para não colher? Terceiro, ele é o pastor que guia e alimenta as ovelhas, né? O trabalho do pastor nunca é fácil, irmão. Não. O trabalho do pastor nunca é fácil. Há quem diga: eu quero é ver, pastor. Hoje tem uns aí já colhendo, graças a Deus, mas o seu princípio foi amargo. O meu presidente mesmo é um homem próspero pela graça de Deus. Ele vai vir aqui ministrar no dia 15. É um homem próspero, graças a Deus. Mas ele já me falou, sentado, ele e mais alguns obreiros, e ele dizendo que no Maranhão ele caçava peba à noite para complementar a alimentação da família, sendo pastor lá no sertão do Maranhão. Se você vê hoje o nosso presidente, um homem próspero e sucedido, mas ele já caçou peba de noite, irmão. Vida de pastor não é fácil, mas hoje ele é próspero. Mas muitos da igreja, eu não estou aqui dizendo que é aqui, estou falando de uma forma geral, muitos querem ver o pastor pobre, querem ver o pastor falido,
sem recurso, sem dinheiro, mal vestido. Não. O pastor, ele é o abençoador da igreja. O pastor é o soldado que protege e combate Satanás. O pastor, ele é o lavrador que cuida da vinha, que capina, que rega, que tira as pestes, que tira a erva daninha, que arranca os espinhos, mas ele também tem direito de comer do fruto. Mas ele também é o pastor que guia e alimenta o rebanho. Então o trabalho de um pastor nunca é fácil. Nenhum salário do mundo jamais poderia recompensar o trabalho de um pastor. Por isso que tem galardão. É por isto que tem galardão, porque o dinheiro da terra nunca vai pagar o salário de um pastor. Nunca vai pagar. Nunca. Ouro, prata não cobre o labor de um verdadeiro pastor. Não, é por isso que tem galardão. Ele pode receber até os milhares. Isso é nada. A recompensa do pastor é eterna. E a Bíblia diz que é um galardão que produz alegria, júbilo, coroa incorruptível, coroa de glória, coroas de alegrias. Porque esse dinheirinho aqui da terra não paga 1% do trabalho de um verdadeiro pastor. Aqui é só mesmo passagem, irmão. É só passageiro. É só uma passagem. Terceiro lugar, ele vai usar como argumento a lei do Antigo Testamento. Vamos lá? Você está de Bíblia aberta? Versículo 8 a 11. Versículo 8 a 11. Digo isto eu segundo os homens. Ele ainda faz uma pergunta. Será que é eu que estou dizendo? Ele ainda faz uma pergunta. Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Ou seja, a palavra. Porque na lei de Moisés está escrito: não se atarás a boca do boi enquanto trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós pastores? Ele não chama de vocês, é nós pastores. Ou não diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito. Mais uma vez diz, certamente é por nós, pastores. Está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e ser participante. Ele vai usar a lei de Moisés. Ele usa Deuteronômio 25:4. Diz: não se ata a boca do boi, tu debulha. Ele está usando a palavra para comprovar, está usando a lei de Moisés. Primeiro argumento: se os outros são, também sou. Se os outros são apóstolos, também sou. Os outros diriam, também tem. Segundo, costume humano. Terceiro, a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Por quê? Na prática do Antigo Testamento, o boi que caminhava sobre os trilhos, sobre o trigo, ele tinha o direito, né? Ele poderia comer do cereal em que ele estava debulhando. Só que tinha patrão que era tão avarento que amarrava a boca do boi para o bicho trabalhar com fome. Porque ele estava amarrado naquele bicho, num negócio que rodava assim, e debulhando, pisando no trigo e debulhando. Mas tinha patrão que era tão avarento que amarrava a boca do boi. Foi preciso Deus dizer: não amarre a boca do boi, porque ele está trabalhando, ele tem que comer. Ele não pode trabalhar com fome. Não amarra a boca do boi. Por isso que Paulo disse: Deus tem cuidado de boi? Não, é de nós. Certamente é por nós. Não é por causa de boi, não. A palavra está apontando para nós, trabalhadores do reino, que estamos trabalhando, e tem gente querendo que a gente trabalhe com a barriga seca, as tripas lá no espinhaço. Não amarra a boca do boi, pois ele está trabalhando, não pode trabalhar com fome. Patrões avarentos, apegados ao dinheiro, amarrava a boca do animal. Para quê? O bichinho com fome, passando por cima do trigo, rodeava, passando por cima do trigo, dava volta e mais volta, por cima do trigo, dava volta e mais volta, só olhava, não comia, e Deus bradou lá do céu: não amarra a boca do boi. Tem muito pastor que vive assim, com a boca amarrada. Ele vê o dinheiro, entrava, não pode pegar nada, tira a mão daí. Esse dinheiro é da igreja. Tu não vai comprar carro com esse dinheiro. Tu não vai pagar tuas contas com esse dinheiro. E o pastor aí, coitado, se acabando, porque os obreiros amarram a boca do pastor. Tem um pastor que vive com a boca amarrada. Vê o dinheiro entrar, mas não pode comer. E Deus diz: abre a boca do boi. Não deixa o pastor comer. Não deixa o pastor usar o dinheiro. É para ele mesmo que trabalha, então o dinheiro é dele.
Não é o pastor que trabalha, não, o dinheiro é dele. É dele. Ele que come, ele que veste, ele que calça e dá para quem ele quiser. Não se amarra a boca do boi quando ele trabalha. Tem pastor que vê o dinheiro entrar na igreja, coitado, mas quem administra é os obreiros. Estão para lá, pastor, tome aqui seu salário aqui. Ô irmão, tem como dar uma cesta? Não, pastor, esse nem tem cesta para o senhor não. E o caixa da igreja é bem gordão e o pastor recebe um salário em seco. Tem igreja que paga salário para pastor. É salário. Tem igreja que recebe salário. Pastor que recebe salário não tem direito nenhum a cesta, porque os obreiros tomaram conta da diretoria, tomaram conta da tesouraria, e o coitado do pastor, se quiser, tem que estar pedindo para uma cestinha, porque o salário só dá para pagar mal as contas do mês, não dá para comprar um sapato. Mas aí aparece o irmão, cara, ô pastor, seu sapato está tão surradinho, eu vou levar o senhor na loja, vou comprar ali um sapato bom para o senhor, aí dá R$100 um sapato para o pastor. Uma semana o bicho está parecendo um sapo. É triste, irmão, é triste. Mas Paulo está dizendo: não amarra a boca do boi. Deus não está falando de boi, Deus não tem atenção com boi. Deus tem atenção de nós. Certamente somos nós pastores. É nosso direito. É meu esse direito. Paulo está dizendo isto, é direito meu. Eu posso até não fazer uso, mas é meu direito. Eu posso até não usar, mas é meu direito. Eu faço umas tendas aí e vou comendo, mas eu tenho direito nisso aí. É o que Paulo está dizendo, ele tem direito nisto. Pois o lavrador e o segador, ele trabalha com esperança de compartilhar da colheita. Como é que ele diz aqui? Ou não diz certamente por nós? Certamente é por nós, está escrito. Paulo ainda diz, é por nós que está escrito. Está escrito é para os pastores, é para nós que ele está dizendo aqui. Ele ainda diz, está escrito, olha a moral que Paulo chama pela palavra, certamente é para nós. Aí ele complementa dizendo, o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha, deve debulhar com esperança de ser participante. O que lavra, o que debulha, deve lavrar e debulhar com esperança de compartilhar dos frutos da obra. Esse é um direito que Paulo está reivindicando. Ele diz, é meu esse direito. Ele está dizendo que é dele esse direito. E, em quarto lugar, Paulo vai usar os sacerdotes do Antigo Testamento. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra aí, no mesmo capítulo 9, versículo 12 a 14. Paulo diz assim, ele vai usar agora como exemplo no seu quarto argumento, a seguinte palavra: se os outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Olha isso que Paulo está dizendo. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. E mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito. Dizer, olha, nós não, nem eu nem Barnabé, nós não estamos usando desse direito, é direito nosso. Os demais estão passando por aqui, colhendo oferta no meio de vocês. Eu disse, mas eu e Barnabé não estamos fazendo isso, mas é direito nosso. Mas tem uns que passam por aí e levam o dízimo, a oferta de você deixa de ofertar no pastor de vocês para ofertar lá fora. É o que ele está dizendo, você deixa de ofertar para o pastor de vocês para ofertar lá fora. Ele está dizendo, escute, se os outros Paulo está dizendo, versículo 12, se os outros participam deste poder sobre vós, se outros passam por aqui e levam oferta, se outros passam por aqui e levam dízimo, é o que ele está dizendo, porque não nós, e mais justamente nós, mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Ele não brigava para não causar polêmica, mas os irmãos estavam ofertando ele lá fora, para outros pastores, para outros meios. Deixava de dar na igreja dele para o pastor para dar fora. Retinha o dízimo aqui e dava para outros. Retinha o dízimo aqui e dava para outros. E Paulo disse, eu não estou brigando para não causar impedimento no Evangelho, mas é direito nosso. Se os outros lá de fora têm esse mesmo direito, está tendo esse direito sobre o Evangelho, se os outros participam deste poder sobre vós, por que não nós? Mas, justamente nós, mas não usamos desse direito. Porque se ele fosse reivindicar, Paulo é polêmico, está brigando por causa de dízimo, Paulo está brigando por causa de oferta, eles iam fazer a caveira do Paulo diante da igreja. Ele disse, para não usar aqui de impedimento para o Evangelho, nós suportamos isso aí que vocês fazem com a gente.
Nós estamos suportando isso aí que vocês estão fazendo, é só para não causar briga, mas é direito nosso, mas nós não usamos e nem colocamos impedimento, não fazemos polêmica, nós não brigamos, mas vocês estão levando para fora o dinheirinho sagrado, e aquele que se medo em vocês, ó, não está recebendo nada. Porque o que é do que instrui, o que é do que ensina, vocês estão mandando para fora. Estão alimentando outros lá fora. E aquele que te ensina, que te instrui, não está sobrando nem osso. Não. É o que eu estou dizendo, mas nós não usamos desse direito. Nós não usamos desse direito. Né? Pelo contrário, nós suportamos tudo isso para não pormos impedimento. Era suportar, era difícil para Paulo. Ver os outros passar e pegar dentro do rebanho dele. Os outros passavam e buscavam dentro do rebanho dele. Ele não podia dizer nada, ele tinha que suportar. Porque se ele dissesse alguma coisa, os crentes se levantavam, os crentes brigavam. E jogavam tudo para cima deles. Nós suportamos tudo isso. Estamos suportando nem Barnabé, estamos aguentando tudo isso aí, só para não pôr impedimento no Evangelho. Nós estamos aguentando tudo isso que vocês estão fazendo com nós. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Você vai dizer, vocês não sabem. Versículo 13. Vocês não sabem. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Versículo 14. Versículo 13. Ele está dizendo, os que estão do altar comem é do altar. Quem administra o sagrado come é do templo. Ou vocês não sabem que os que administram o sagrado comem do templo? Quem está no altar come é do altar. É o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é isso. Ele está dizendo é isso. A lei permitia que os sacerdotes ficassem com parte generosa das ofertas que entravam. Irmão, entrava oferta de carne lá no templo. Eles pegavam parte das ofertas queimadas, né? Eles pegavam das ofertas pela culpa, pelo pecado que passava no altar, era tudo deles, exceto a gordura que era queimada. As outras ofertas, a coxa, né, o peito, a coxa direita, eram deles. Farinha, o que sobrava de libações, o que sobrava de trigo, o que sobrava de vinho, o que sobrava de azeite, tudo era do o que passava do altar. O que passava pelo altar era do sacerdote. Primícias, tudo era do sacerdote, tudo. Oferta do pecado, oferta da culpa, tudo era dele, era completo. Só não a gordura, que era de Deus. Mas as ofertas pacíficas, né, sempre o peito, a parte gorda, era do sacerdote. A coxa direita era do sacerdote. Primícias era do sacerdote. Oferta de resgate do primogênito era do sacerdote. Era deles. Sagrado era do sacerdote. Ele estava usando, dizendo, olha, vocês não sabem, vocês não lêem a Bíblia, que o que é sagrado é do sacerdote. E como é que vocês ousam tirar do sacerdote para dar para outros o que é sagrado? É deles, é do sacerdote, é de quem está no altar, é de quem vive do altar, né? É de quem vive do altar, é de quem vive, porque Paulo está dizendo que as pessoas devem ofertar, compartilhar com generosidade na vida daqueles que compartilham as bênçãos espirituais sobre a tua vida. Esse é o quarto argumento de Paulo. São os sacerdotes. São os sacerdotes que viviam do altar. Houve um tempo que quando eles foram revisar a lei, caçaram o sacerdote no templo e não acharam. Reformaram o templo, ajeitaram tudo. Cadê o sacerdote? Não tem sacerdote no templo. Por quê? O povo parou de dar oferta. E cadê o sacerdote? Estão no campo trabalhando. E o rei mandou trazer o sacerdote tudinho e estabeleceu de novo a parte dos sacerdotes para que não faltasse proteção espiritual em Israel. Porque se o sacerdote não recebe, ele vai arrumar emprego. Ele vai para o campo, porque ele tem família, ele tem que calçar, ele tem que vestir. Ele tem que ter o seu carro organizado para fazer suas viagens. Ele tem que ter suas despesas pagas. E se ele não tem isso, o sacerdote vai para o campo trabalhar e a igreja vai padecer na mão de quem? Dos falsos profetas. Aí nas garras do falso profeta, meu amigo, ele leva tudo, aliança de ouro, relógio, brinco, pulseira, né? Vai tudo. Vai tudo.
Ou você vive debaixo da bênção de um sacerdote, de um homem de Deus, ou você vai barrar nas garras de um falso profeta. Porque ovelha fora do bando, o lobo pega ela, devora ela. Então quem tem a sua proteção espiritual, mantenha seu pastor. Ajude seu pastor. Ajude, faça com que o seu pastor seja digno, que o seu pastor não envergonhe a igreja, para que quando alguém passa, lá vem meu pastor em cima da bicicleta balançando, meu Deus, é meu pastor, vou me esconder, estou com vergonha. Não, mas quando o seu pastor aparecer, ele aparece bem vestido. Oh, meu pastor, né? E o pastorzão bonito, Deus te abençoe, um buchão grande, cheio de frango, né? É bênção. É bênção, meu irmão. É bênção, né? É bênção, é bênção. O pastor tem que estar abençoado. O pastor tem que ter as mãos cheias de bênção. Tem que ter na casa do tesouro. Para o pastor, ao invés de estar pedindo, eles têm que estar doando. A igreja tem que ter em depósito para doar. Pastor não é para mendigar, pastor é para abençoar. Quem é que vai acreditar na bênção de um pastor que anda com fundo amarelo, irmão? Não. O pastor tem que estar bem vestido, bem calçado, relógio bonito no pulso. Não aquelas caixas d'água do Domingão do Faustão, mas dentro da ordem, da decência, da ética. O pastor tem que andar cheiroso, né? Bonito, bem arrumado, cabelo cortado, barba feita, a pele limpa, as mãos não podem estar calejadas. Porque senão nós é tadinho do meu pastor, tadinho desse, não, tadinho de pastor não vem para cá, negócio de tadinho de meu pastor não, meu pastor é bênção, meu pastor me abençoa, meu pastor tem poder de Deus na vida, oh glória a Deus, aleluia. O pastor tem que ter a graça de Deus na vida. Mas se o pastor não tiver condições de se reservar, de orar, jejuar, não tem cura, não tem avivamento, não tem solução, não tem porta que se abra. É desastre, é divórcio, é doença, é morte, é desgraça dentro da igreja, porque o pastor não consegue exercer o seu ofício, pois lhe falta recurso. Mas quando o pastor tem recurso, ele lê. Meu irmão, eu não falo por soberba, mas a minha paciência é bem pouquinha para eu ter um pastor, meu pastor, para me ensinar, meu irmão. Eu quero que ele saiba mais do que eu. Meu pastor tem que saber mais do que eu. E se o pastor não tem tempo para estudar, como é que ele vai saber mais do que eu? Eu me preparo, eu leio, eu estudo, e eu sou mais inteligente que o meu pastor. Daqui a pouco a igreja, esse pastorzinho fraco, quem prega bem mesmo é aquele pastor lá, aquele lá que prega bem, né? Porque tem tempo o pastorzinho vive no caminho da colher, tadinho, lá e prepara um versículo seco aqui, dá um monte de pancada na cabeça dos crentes, só mesmo no argumento, sem ter base teológica, né? E o pastor termina não tendo alimento para dar para o rebanho, porque não tem condições de exercer o ministério. A igreja abençoada é a igreja que o pastor exerce integralmente o seu ministério. Agora, se o seu pastor ele exerce integralmente o seu ministério, esse pastor não lê, esse pastor não ora, esse pastor não jejuma, esse pastor não visita, esse pastor não evangelista, caça outro pastor. Vai caçar outro pastor. Caça outro. Caça outro, porque ele não tem nada para você. Ele não tem bênção para você. Corre de pastor politiqueiro, corre de pastor preguiçoso e avarento. Pastor, o trabalho dele é orar, jejumar, ler, visitar, evangelizar, cuidar e ter atenção, repreender demônio, curar enfermidades. Mas para isso, o pastor tem que ter condições de se recolher uma semana. Irmão, cadê o pastor? O pastor está num retiro espiritual, não fala com ninguém durante a semana, mas quando ele voltar, ele volta uma tocha. Por quê? Quando ele voltar, ele tem no seu armário. Quando ele voltar, suas contas em dia. Por quê? Porque os crentes mantêm suas contribuições em dia. Os crentes dão condições do seu pastor exercer o seu ministério. Então Paulo está usando o quê? Exemplo do sacerdote, que o que passava pelo fogo da altar, e Deus disse lá na lei: Arão, eu te dou para ti e para os teus filhos de forma perpétua as minhas ofertas queimadas. Tudo que passa pelo altar, eu te dou. Está dado. Deus deu. Tudo que passa do altar é do pastor. Tudo que entra no tesouro é do pastor.
Mas hoje, o povo estabelece, pastor, você só pode ganhar aqui na igreja 15%. Né? Irmão, está errado. Está errado. É do pastor. Ele é que vive de acordo, né, para não arrumar confusão, para não arrumar problemas. Mas ele também não pode pegar o que é dom de Deus e comprar fazendas, e comprar gado, e enriquecer, e os irmãos padecer necessidade, pois o dízimo ele compreende ou preenche pelo menos 3 campos. Primeiro, sustentar o pastor. Segundo, viúvas e órfãos. Os pobres, os estrangeiros, devem ser mantidos também com o mesmo dízimo que você entrega. O dízimo sustenta o pastor, sustenta a viúva e sustenta os pobres, os necessitados, os órfãos. Tem igreja que rende milhões, mas o pobre não tem direito a uma receita. Está errado. Está errado. Então vamos para o que é certo. Se passou pelo altar, é do pastor, pastor, seja honesto. Não coma sozinho. Coma os pobres. Coma mais as viúvas. Coma mais os necessitados. Coma junto com a igreja. Que a Bíblia diz que o ofertante, ele também comia da sua oferta. Está lá na lei. Se é para a lei, vamos para a lei. O cabra entregava, mas ele também tinha participação. Porque ele fazia o sacrifício, ofertava. A gordura era de Deus. A pá direita, ou a coxa direita, e o peito movido do sacerdote. Mas ele também tinha prazer para comer com a família dele, lá na mesma festa. Então, e ainda tinha que dividir, né, com as viúvas e com os órfãos, o que era dízimo. Quinto argumento para encerrar: a ordem de Cristo. Paulo usa o que para encerrar essa participação? A ordem de Cristo. Versículo 14 diz o que na sua Bíblia? Vamos lá, eu quero ver a igreja lendo. Versículo 14 tem que encerrar. Na próxima semana nós vamos explicar o porquê que Paulo abriu mão dos seus direitos. Versículo 14, eu quero ver que a igreja leia bem alto, um bom som. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem foi que ordenou, irmãos? O que ele ordenou? Os que anunciam o evangelho vivam do quê? Quem está dizendo aqui é Paulo? Paulo disse: assim ordenou. Ordem do Senhor. É uma ordem. Quem anuncia o evangelho viva do evangelho. É uma ordem, acabou. Quem anuncia o evangelho viva do evangelho. É o que ele está dizendo. Quem anuncia o evangelho viva do evangelho. Ele usa o quinto argumento, ele usa para fechar a palavra de Jesus Cristo. Será que essa palavra tem poder ou não? Mateus 10:10. Alguém abre a Bíblia e lê bem alto e bom som. Vamos ver o que diz a Bíblia. Mateus 10:10. A ordem do Senhor. Mateus 10:10. Vamos ver o que diz a Bíblia. Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. O trabalhador é digno do seu alimento. É Lucas 10:7. Vamos ver o que diz Lucas 10:7. Vamos lá, Lucas capítulo 10, versículo 7 também. Vamos ver o que Cristo diz. Lucas 10, Lucas 9, Lucas 10:7. Diz o quê? E ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Aleluia! A ordem de Cristo. Paulo ele usa 2 versículos para dizer da ordem de Cristo. Primeiro, Mateus 10:10, segundo, Lucas 10:7. Não leve túnica, não se preocupe não. Você vai ter o que vestir na obra missionária. Você vai ter o que vestir como pastor. Para que a tua sandália? A igreja vai te dar sapato, meu filho. Se preocupa não. Digno é o trabalhador do seu salário. Fique na casa, ou seja, fique na igreja onde você é pastor, porque de lá você come, você bebe, você calça e você veste, pois digno é o trabalhador do seu salário. Pastor não é para viver ansioso com esse negócio de conta atrasada, com agonia, porque se a igreja cumprir com os seus deveres, o pastor ele come e bebe tranquilamente. Mas infelizmente muita gente não quer que o pastor nem coma, nem beba, nem calça, nem vista. O pastor tem que andar de chinelo de dedo. Mas a Bíblia diz que ele tem que viver com tranquilidade. Tranquilo. Porque digno é o trabalhador do salário.
Paulo não diz que esses privilégios são errados, não. Embora ele mesmo não use, ele está dizendo: digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, é mais do que certo a igreja abençoar os seus pastores com as suas contribuições. Fiquemos de pé em nome de Jesus Cristo essa noite.